Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Fornalha. Eu sou António Dias e hoje estamos aqui reunidos para falar sobre The Pitt, que está agora a concluir a sua primeira temporada. Vamos depois recuar aqui um bocadinho no tempo para falar sobre a maior criação de Steven Soderbergh, naquilo que é a sua super subestimada série The Nick. Antes disso, vamos soltar aqui a vinheta, apresentar um bocadinho o nosso podcast e nós encontramos-nos já. You're a wizard, Harry. I want to make him an offer again with you. May the force be with you. A day may come when the courage of men fails, but it is not this day. This day we fight. Here's Johnny. To infinity and beyond. Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Dairy. A man must have a code. Say my name. You in it. We have to go back, Kate. What makes you so fucking special? Dracarys. E ao sabor desta música maravilhosa que iniciamos precisamente o nosso episódio para falar daquela que para mim tem sido a grande revelação de 2025, The Pitt, uma série da qual ouvimos falar tão pouco para a qualidade que tem, mas que precisa de andar no vosso radar. Se vocês ainda não conhecem, por favor, vão vê-la. Ela está a terminar a primeira temporada agora na Max e que série, meus amigos, que série. Eu diria que The Pitt acaba por ser aqui um ponto refrescante dentro dos dramas médicos que nós temos. E se fizermos aqui um balanço, se calhar, sobre o programa e o panorama médico da televisão, conseguimos lembrar-nos que, provavelmente, 4 grandes séries acabam por aqui dominar todo o hemiciclo do género, que tem sido uma campanha de sucesso para a televisão. Nós tivemos ali nos anos 90, metade da década de 90, o IAR, os serviços de urgência, que acaba por ser aqui um grande sucesso de uma série médica, o primeiro grande sucesso, eu diria. Depois, é claro, tivemos aqui a era do Dr. House, uma série incrível que eu adoro, e recentemente temos sucessos um bocadinho mais relativos, como The Good Doctor, que acolheu muita gente, e é claro, não podíamos deixar de falar da interminável Grey's Anatomy. Mas o que é que eu digo e porque é que eu faço este podcast a falar sobre The Pitt e o que é que ele consegue aqui trazer diferente? Eu diria que traz aqui um ponto de vista muito mais refrescante sobre o género. As 4 séries que eu mencionei normalmente acabam sempre por cair aqui naquela tela de intrigas dentro do hospital, onde o foco principal acaba sempre por recair muito mais na investigação dos tratamentos aplicados aos pacientes. Nós não temos séries que abordam o setor da medicina, o setor da saúde, com um contexto um bocadinho mais realista, em que se fala propriamente dos próprios hospitais, da crise que este setor da saúde está a atravessar atualmente, que nós sentimos aqui na Europa e que nos Estados Unidos eles sentem muito mais com a sucessiva privatização do setor, e com os hospitais públicos a acabar por rebentar completamente pelas costuras, porque não têm staff suficiente para acolher tantos pacientes. E o The Pitt vai-nos mostrar um bocadinho este lado através dos olhares do nosso protagonista, o Michael Robinovich, ou Dr. Robbie, como ele é muitas vezes chamado pelos colegas. Ele é interpretado aqui pelo Noah Wyle, o mesmo médico principal ali do IAR, dos serviços de urgência, e o que nós assistimos é ao colapso completo deste sistema de saúde. Desde o primeiro episódio somos confrontados com uma série que parece ali uma bola de neve. Este Dr. Robbie não é apenas um excelente médico, mas ele tem a difícil tarefa de ter também de gerir todo o departamento de urgências do hospital que ele trabalha em Pittsburgh, e a forma como a série nos mostra este acumular das funções acaba por ser espetacular e estressante ao mesmo tempo, porque se por um lado este protagonista tem ali de gerir o serviço de urgência e ao mesmo tempo tratar eficazmente os pacientes com tanta gente ali ao mesmo tempo, é claro que nós vamos entrar aqui em pólvora, ficamos aqui estressados, e a série coloca-nos aqui numa perspectiva dos doentes, o que acaba por ser também inédito, e assistimos às intermináveis filas de espera e percebemos que o caos está realmente instalado, e The Pitt consegue criar este contexto, e é isso mesmo que nós vamos assistir ao longo de 15 episódios da série. Esta espiral que se vai começando a contrair e o balão de ansiedade começa a encher, até que acaba por explodir, e é nesses momentos que nós sentimos a calma da série e ela consegue sobressair porque muda o tom, muda também as rotinas, e nós entramos para uma esfera que ainda não conhecíamos. E voltando aqui a recentrar um bocadinho a crítica, eu diria que The Pitt traz aqui um aspecto também muito diferenciador e que nos coloca ainda mais imersos nesta história, que acaba por ser, é claro, a replicação da fórmula da série 24 horas. Eu não sei se vocês
conseguiram acompanhar ou se acompanharam esta série de ação, este modelo de 24 horas é muito interessante porque eles trazem-nos uma temporada com 24 episódios e cada episódio acompanhava uma hora real da vida do personagem principal e Da Pitt vai replicar um bocadinho toda esta tendência. Da Pitt traz-nos 15 episódios e em cada um deles vamos acompanhar uma hora real do horário de trabalho destes profissionais no hospital. Isso cria-nos aqui uma sensação de urgência que se vai intensificar a cada minuto. Episódio após episódio vamos acompanhar esta carga excessiva dos médicos e dos enfermeiros e vamos acumular com eles todo este stress e todo este desgaste físico e emocional ao ponto de não conseguimos aguentar mais e perceber que de facto estes médicos estão completamente arrasados, estão sozinhos no seu trabalho e acaba por ser aqui uma excelente valorização para a profissão de médico. Portanto, Da Pitt faz um excelente trabalho com todas estas dinâmicas e toda esta situação sufocante para os médicos. There have been many medical shows, and this is something you haven't seen before. Coming through! We really want this to be the most accurate medical show that we've ever had on TV. Bem, e se em Da Pitt tínhamos o refletir de um sistema de saúde moderno em colapso, agora vamos recuar cerca de 100 anos para falar sobre The Knick, a série criada por Steven Soderbergh, que vai levar essa abordagem a um cenário muito mais remoto. Nós vamos ser transportados para o início do século XX, para um hospital macabro chamado Knickerbocker, em Nova York, e quando eu digo macabro, refiro-me à forma como a série nos coloca numa época, o ano de 1900, onde a ciência médica e a própria ética estavam ainda a dar os primeiros passos como a medicina tal e qual a conhecemos. E esta série do Steven Soderbergh vai revelar todas as preocupações sociais da época. Ela tem um valor técnico extremamente impactante e muito à frente do seu tempo. Ela é inaugurada ali em 2014, 2015, se eu lembro muito bem, que há por volta de 5 anos, que foi quando eu comecei a assisti-la, eu pensar como raios é que esta série acaba por ser cancelada ao fim de 2 temporadas, mas prometo que neste caso vocês não se vão arrepender porque The Knick é espetacular. Ela vai condensar aqui as grandes conquistas da medicina que ocorreram no século XX e vai-nos mostrar como a medicina moderna conseguiu subsistir e como grande parte destas descobertas científicas foram feitas muitas das vezes à custa de práticas extremamente polémicas, muitas vezes envolvendo o próprio sofrimento humano, e nós vamos acompanhar todas estas transformações através do olhar genial do Dr. John Thackeray. We, mankind, have progressed so far. We live in a time of endless possibility. From such humble beginnings through the astonishing modern world in which we now live. More has been learned about the treatment of the human body in the last 5 years than was learned in the previous 500. E como vocês puderam aqui ouvir este trecho do nosso personagem principal, do John Thackeray, que ele é interpretado aqui pelo Clive Owen, e quem não o conhece que veja Children of Men, o incrível filme de Alfonso Cuarón, e o Clive Owen vai aqui interpretar um dos cirurgiões mais consagrados do mundo. Ele trabalha ali no hospital de Knickerbocker e ele revela aqui uma personalidade extremamente instável. Vai retratar aqui um personagem que ele é um gênio, mas um gênio que vai começar a pifar com a própria profissão. Aos poucos começa a ficar ali alucinado por estar tão obcecado em tentar levar a medicina aos limites. Ele começa aqui a ficar depois, mais tarde, viciado em substâncias e inicialmente julga estar a ter índices de produtividade nunca antes vistos, mas que aos poucos começa a cair aqui numa ruína inevitável, e o The Knick vai acompanhar todos estes processos. Ela é uma série muito mais dramática, muito mais um drama histórico do que uma série médica convencional, e nós vamos entrar ali num ambiente de Nova Iorque em 1900 e tudo isto é captado de uma forma hiperrealista. Mostra-nos a podridão dos esgotos daquela cidade, as doenças dos pobres, as doenças dos ricos. Vemos com um olhar muito atento através de uma câmara na mão a estratificação social da altura, o racismo, o próprio machismo e tecnicamente, como eu disse há bocado, é a série médica mais inovadora que já vi. Ela sai, vou relembrar, em 2014 e quando sai em 2014 ela é profundamente revolucionária. É uma série que não se recusa em nenhum momento a nos mostrar a realidade tal como ela é. Vemos o dissecar dos corpos da forma mais crua, da forma mais visceral. A série ganha ainda mais valor por estar inserida num tempo
muito atrás, ou seja, tudo o que nós acompanhamos é com materiais da altura, com equipamentos rudimentares, numa altura em que não havia sequer antibióticos, não haviam anestesias, e tudo isto vai aqui agregar muito valor à produção e muito daquilo que é a história da própria medicina a passar através desta série, que é profundamente bem executada. E como eu vos dizia, é extremamente diferente de tudo o que foi feito até à altura, enquanto em The Pitt nós temos ali uma cinematografia muito protocolar, muito convencional. Normalmente as séries médicas trazem-nos sempre ambientes de um hospital muito claras. The Nick tem aqui uma identidade própria, tem aqui um nível artístico que acaba por ser, se calhar, de um ponto de vista não tão realista, mas ao mesmo tempo muito inovador. É quase como se houvesse aqui uma realização do autor. É fantástica nesse aspecto. Nós temos aqui um clima muito frio, uma paleta de cores que cai para tons azulados nos momentos em que nós estamos a acompanhar os protagonistas a fazerem cirurgias. Raramente eles são retratados com emoções e nós conseguimos ver na cara dos protagonistas a seriedade daquelas operações. E é muito inteligente a forma como o Steven Soderbergh consegue depois dar aqui um 180 no que diz respeito à captação dos relacionamentos humanos, e sobretudo vai surgir aqui no desenrolar desta série uma relação muito inebriante. É uma paixão que surge ali no hospital entre o Dr. Thackeray e uma figura feminina, e aqui a cinematografia ganha toda uma outra dimensão, acaba por ser um retrato muito mais passional. A própria abordagem da série é muito mais atrevida, e o retrato, estas imagens quando surgem nesta paixão, acabam por ser retratadas quase como se estivéssemos a cometer algum pecado. A própria câmara vai estar instalada em algumas perspectivas muito específicas, muito diferentes, quase como se nós não as pudéssemos ver, quase como se fôssemos um espectador que não deveria estar ali, porque nós também temos aquilo que é o descobrir de medicação, de substâncias psicotrópicas que começam aqui a ganhar forma, grandes drogas como a heroína, como a cocaína, como a morfina, e é uma série que vai acompanhar todos esses ritmos. Ela fica cada vez mais interessante quando acompanha esses relacionamentos, e nós ficamos a conhecer muito mais sobre o mundo e sobre um período que nós até então desconhecíamos. E lá está, é uma série que sobe muito os seus degraus por conseguir retratar todo este contexto. Ela vai discutir ali também as questões raciais. Nós vamos ter ali o personagem interpretado pelo André Holland, ele que mais tarde seria um sucesso cinematográfico absoluto com o seu filme Selma, e entra também depois em Moonlight. Ele acaba por ser aqui a outra moeda da série. Ele traz-nos aqui um outro mundo. Ele é um médico negro, aliás, o primeiro médico negro formado, mas que é muito reprimido. Ele é recusado diversas vezes tratamentos só pela sua cor, não é? Mas que acaba por ter aqui a oportunidade mais tarde de se juntar à equipa do John Thackeray, e é muito interessante ver este contraste, este contraponto de estilos enquanto pessoas e também enquanto os ritmos da própria série. Quando estamos ali com o John Thackeray é sempre uma correria, e quando entramos na parte do André Holland a série acaba por ser muito mais pautada, muito mais sóbria, e ele acaba por ser aqui quase como se fosse a conduta ética da série. Ele sabe sempre distinguir o caminho certo do errado e acaba por ser quase a voz da razão aqui desta história. Portanto, nós temos aqui uma grande série. Eu diria que se por um lado nós lá atrás tivemos The Pitt a refletir sobre os temas atuais, sobre o setor da saúde, The Nick vai-nos relembrar que a medicina tal e qual a conhecemos hoje foi forjada por meio da dor, foi forjada por meio da experimentação, e que muitas das descobertas médicas e científicas custaram vidas, infringiram alguns limites éticos, e por isso é que nós temos tantos tratamentos, e acaba por ser aqui uma reflexão muito interessante e uma série extremamente diferente de tudo aquilo que acaba por nos chegar. Portanto, temos em mãos uma daquelas obras que tu não vais querer perder, e ela acaba por estar aqui no catálogo da Max. Portanto, não há desculpa para vocês não conseguirem entrar neste mundo de The Nick. Vejam, mandem-nos mensagem no Instagram, nós ficamos sempre felizes por falar com vocês. Mantemos aqui o nosso contacto habitual. Aqui ficam as nossas despedidas, já sabem, e fiquem aqui com um bocadinho desta incrível série de Steven Soderbergh. I will not stop pushing forward into a hopeful future. And with every blow I land, every extra year I give to a patient, I know that at the very least, something has been won.